Boa tarde a todos. Hoje a consultoria de segmento estará apresentando o evento da RAIS 2019, junto com a linha de produto Proteus. Bom, vou estar me apresentando para vocês. Eu sou a Milena Greg, tá? Eu ingressei na companhia em janeiro de 2019 como consultora tributária de segmento, na equipe de São Paulo na Matriz. Possuo experiência na parte trabalhista, sou graduada em administração de empresa e fiz pós-graduação em recursos humanos. Hoje a nossa programação vai ser, a consultoria vai estar falando sobre a parte conceitual da RAIS 2019, ano base 2018. Depois, a linha de produto Proteus vai estar apresentando as particularidades dentro do sistema. E depois a gente vai estar abrindo o chat para realizar algumas dúvidas, né, que podem surgir durante a apresentação. Bom, a gente vai falar sobre o conceito. O que é a RAIS, né? A Relação Anual de Informações. A RAIS é a consolidação de todas as informações do ano anterior. O que seriam essas consolidações? São as remunerações que os funcionários recebem, né? Afastamento, demais eventos que ocorreram durante o ano. E agora a gente está falando do ano de 2018. Então, tudo aquilo que a gente informou já via CAGED, via Cefip, a gente vai fazer a consolidação das informações via RAIS, tá? Essas informações, elas são para as entidades governamentais, tá? Que elas conseguem registrar estatística, realizar pagamento de abono, processar informações sociais, tá? Tudo referente a vínculo de funcionários. Qual é o objetivo? O objetivo da RAIS é suprir as necessidades, né, de controle de atividades trabalhistas no país, através de abastecimento de dados, consegue fazer estatística, verificar os trabalhadores empregados e desempregados e disponibilizar essas informações para o mercado de trabalho. O que mudou com a entrada do e-social, né? Acho que todo mundo ficou esperando alguma mudança, mas esse ano continua da mesma forma a entrega, tá? Porque a gente está falando do ano base 2018, e em 2018 a gente ainda tinha empresas entrando no e-social, né? A gente ainda tem empresa do terceiro grupo, que começaram a subir suas cargas agora em janeiro, e vão começar a subir as folhas em julho. Então, para a gente começar a fazer isso via e-social, todas as empresas têm que já estar enquadrada, tem que estar 100%. Então, a gente vai conseguir começar a fazer isso por volta de 2021, tá? Onde todas as empresas já vai estar rodando a sua folha. Os dados coletados, o que coleta, né? O que a gente envia para lá? São os dados para o governo, para eles conseguirem identificar a questão do desemprego no Brasil, as entradas de estrangeiros, como eu já mencionei, estudos de estatísticas, né? E verificar quem tem direito ao abono salarial. Estou mostrando para vocês o site da RAIS, tá? É o site oficial, é rais.gov.br. Nesse site, vocês podem abaixar o manual explicativo, fazer o download da GD RAIS, tá? O prazo de entrega está no site, o recibo de entrega depois após o envio também é no site que a gente vai pegar, tá? E a legislação da RAIS? A RAIS, o embasamento dela foi através de um decreto, tá? 76.900, de 1975. Só que todo ano sai uma nova portaria. E esse ano, a portaria número 39, de 14 de 2 de 2019, que fala de todas as obrigatoriedades que tem sobre a RAIS. Quem deve declarar? Todas aquelas empresas com CNPJ, tá? Com ou sem empregados, as empresas que tiverem empregados vai fazer a declaração da RAIS com os seus funcionários, e aqueles que não tiverem empregados vai ter que fazer a RAIS negativa, que aí eu vou estar falando um pouquinho mais para o final, tá? Todos aqueles empregadores que são definidos pela CLT, empresas individuais, inclusive as que não possuem empregados, tá? Cartórios, consórcios de empresa, empregadores urbanos, pessoas físicas, todas essas pessoas têm que informar a RAIS. Quem deve ser relacionado?
As empresas têm que relacionar os seus empregados contratados, tá? Todos aqueles que têm o regime sobre CLT. Então, também tem que declarar os menores aprendizes, os trabalhadores temporários, por contrato de trabalho determinado, intermitente, funcionários temporários. Agora, quem não deve ser declarado? Diretores sem vínculo empregatício, tá? Autônomos, trabalhadores com cargos efetivos, exemplo, deputado, prefeito, não devem ser declarados na RAIS, nem estagiários e empregados domésticos. Como que a gente informa a RAIS? Aqui eu estou colocando para vocês o programa gerador na declaração RAIS, o GD RAIS 2018, ele está disponível no site da rais.gov.br, onde a gente pode fazer nosso download e abaixar. Qual é a finalidade desse programa? Ele faz análise dos arquivos e faz a geração da declaração. Então, ele auxilia na entrega das informações através do produto. O produto vai gerar o TXT, né? E dentro do programinha, ele vai ser validado. Tá? Esse programa, ele efetua a validação e ele gera arquivos de divergências para ver se está faltando alguma informação que se faz necessário. Ele apresenta também erros e inconsistências, que aí eu estou mostrando aqui para vocês. Ele gera dois tipos de relatório, um relatório de aviso e o relatório de erro. O relatório de aviso é só um aviso, ele não impede de ser enviado, só que a gente também tem que prestar atenção nas informações. Por quê? Igual aqui eu coloquei tem um exemplo que ele está falando que o funcionário está com a remuneração zerada. Tá? É importante verificar, porque isso pode impactar, né? Verificar se ele não está de férias, alguma coisa. Tá, então a gente parou na parte quem deve ser relacionado, é isso? Tá todo mundo escutando? Tá, ok. Então vamos lá. Quem deve ser relacionado? Todas as empresas com CNPJ, tá? Tanto com funcionário sem funcionário. Aquelas que não têm funcionário. Bom, vamos lá. Aquelas que não tiverem funcionário têm que fazer a entrega da RAIS negativa, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, tá? Aquelas empresas que possuem funcionários com vínculo sobre CLT, regime CLT, precisam entregar a RAIS, tá? Empresas individuais que não possuem empregados têm que entregar também, cartórios, consórcios de empresa, empregadores físicos têm que fazer a entrega da RAIS. Quem deve ser relacionado na RAIS? Empregados contratados por empregadores, pessoas físicas, sobre regime de CLT, contratos por prazo indeterminado, determinado, intermitente e até aqueles que também tiveram interrupção no período de experiência. Menores aprendizes, tá? Trabalhadores temporários. Quem não deve ser relacionado? Diretores sem vínculo empregatício, que não têm recolhimento sobre FGTS, autônomos, ocupantes de cargos eletivos, que é o exemplo são governantes, deputados e prefeitos. Estagiários também não devem ser relacionados e nem empregadores domésticos. Como que a gente vai informar? Aqui eu estou mostrando para vocês o programinha de geração de declaração, que é o GD RAIS 2018. Ele está disponível no site da rais.gov.br, onde vocês devem fazer o download. Tá? Qual é a finalidade desse programa? É analisar o arquivo, né, e gerar a declaração. Então, com auxílio do produto, vocês vão gerar o TXT. E ele vai ser validado dentro do programa GD RAIS, tá? O programa GD RAIS, ele ajuda na validação do arquivo e ele solta dois tipos de relatório que pode ajudar para verificar alguma divergência ou falta de informação que se acha necessária para a entrega. Quais são esses erros e inconsistências que aparecem? Aqui eu estou colocando para vocês.
Tem dois tipos de relatório, que é o relatório de aviso. Como o nome já diz, é aviso, ele não impede o envio. Só que eu acho bem interessante verificar qual a informação que ele está aparecendo, porque talvez pode ser alguma informação errada. Tipo, um exemplo é um funcionário que foi com a remuneração zerada. Eu acho interessante verificar se ele realmente estava de férias ou estava afastado, alguma coisa do tipo que tem que a remuneração ir zerada, tá? Diferente do relatório de erros. O relatório de erros, ele impede o envio, tá? Não tem como você enviar se tiver algum tipo de erro. Um exemplo é PIS do funcionário está errado, ou a empresa está com algum caractere na razão social, entendeu? Isso gera um relatório de erros e se não arrumar, não tem como enviar. Como entregar? É simples, é pela internet, tá? Não tem outro lugar de ser entregue, é através do programa. Raiz negativa. Alguns produtos não gera TXT, tá? Para a gente fazer a importação pelo GD Raiz. Então, aqueles que não gera, a gente tem que entrar dentro do site, tá? Aquele lá, raiz.gov.br, e fazer o lançamento manual. Então, aqui eu coloquei para vocês verem, tá? É em declarar a raiz negativa. Aqui está a carinha, é tudo isso que a gente precisa preencher. Então, todas aquelas empresas que não têm funcionário no ano de 2018 ou que encerrou as suas atividades no ano de 2018, deve declarar a raiz negativa, tá? E esse preenchimento é diretamente no site. Certificado digital. Hoje todo mundo já sabe, né? A gente tem bastante obrigações que só pode ser feita através do certificado digital e a RAIS também. Toda empresa que tiver mais de 10 vínculos empregatícios deverá fazer uso do certificado digital. Recibo de entrega. Após a entrega, vai ficar disponível depois de 5 dias no site da RAIS o recibo de entrega, tá? As empresas devem entrar e imprimir e guardar durante 5 anos. Esse documento, ele tem o número do CREA, que é um controle de recepção e expedição de arquivo, tá? Isso pode ser usado como um documento trabalhista, previdenciário, aqueles funcionários que às vezes vai receber o abono do PIS e chega falando, eu não recebi porque não mandou. Através desse recibo você consegue entrar, consultar. Então é sempre bom entrar no site, imprimir e guardar. O prazo de entrega. Já iniciamos, né? Desde o dia 18/2, a gente já pode fazer a entrega. O término é dia 5/4 e após 5/4 continua sendo obrigatório a entrega, só que será sujeito a penalidades. E quais são essas penalidades? Aquela empresa que não entregar vai ter a multa de 425,64, acrescidos de 106,40 por bimestre de atraso. Fora o ato de infração, que aí é a porcentagem de quantidade de funcionários que deixou de declarar. Caso a empresa venha sofrer alguma atuação, a guia é recolhida via DARF, tá? Dentro do site da Receita Federal, via Sicalc. E é importante lembrar que a RAIS ela é diferente da DIRF. A DIRF a gente acaba fazendo a declaração pela fonte pagadora, né? O CNPJ matriz. A RAIS não. A RAIS a gente tem que entregar de todos os CNPJs. Então, aquele CNPJ que está alocado aos funcionários, a gente vai entregar a RAIS. O CNPJ que a gente não tem funcionário, a gente tem que entregar a RAIS negativa. Informações transmitidas. O que a gente transmite, né, quando a gente envia a RAIS? São os dados da empresa, que é a razão social, CNPJ, CPF, endereço, o nome do responsável e também a parte do empregador, que é o nome, número de PIS, a nacionalidade, a remuneração mensal que ele recebeu, o tipo de deficiência, caso venha a ter, e os afastamentos que teve durante aquele ano.
Tá? Lembrando que a RAIS nada mais é a consolidação das informações, como eu já disse no começo, né? Então, a gente já envia mensalmente, através de CAGED, através de Cefip, todas as informações. E chega no começo do ano, a gente faz a consolidação dessas informações e envia. Então, é muito importante que o quê? Que as informações, elas batam, sejam idênticas, tá? Eu coloquei aqui algumas perguntas e respostas que a gente costuma ter, porque, querendo ou não, a RAIS a gente faz uma vez por ano e às vezes sempre surge bastante dúvida, né? Então, funcionários que têm transferência entre empresas do mesmo grupo econômico. Então, eu coloquei um exemplinho aqui para ficar mais fácil para a gente identificar. Se a gente tem um funcionário da empresa A, ele foi transferido no dia 2/3 para a empresa B, como que a gente vai fazer? A empresa A, desculpa, vai declarar o último dia, né, dia 1/3, e a empresa B vai declarar o início dele dia 2/3. Afastamentos. Os afastamentos eles devem ser informados na RAIS todos superiores a 15 dias, tá? E a RAIS ela só leva para a declaração os últimos 3 afastamentos com maior número de dias, tá? Coloquei um exemplo aqui para vocês verem. Também, que surge bastante dúvida, é empregados afastados em ano base anterior, que continua afastado no ano base seguinte. Eles devem ser informados? Sim. Por que a gente tem que informar? Porque o ano 2017, que é esse caso, né? Ele foi declarado lá 1º de janeiro, e agora a gente precisa colocar que em 2018 ele continua afastado. Desligamento, aviso prévio indenizado. Qual é a data a ser informada no caso do aviso prévio indenizado? A data, gente, ela tem que ser a mesma data de saída constando na carteira de trabalho, tá? Que corresponde à data do término do aviso. Então, se o aviso prévio foi projetado, é a mesma coisa, ele tem que ser enviado para a RAIS, o aviso projetado. Então, um exemplo, a gente teve funcionários desligados em dezembro de 2018. A gente faz a projeção do aviso da 2019. Como que eu vou declarar ele? Eu vou declarar ele como ativo na RAIS, rendimentos normais, e ele só vai aparecer como demitido na RAIS de 2019, que é quando vai aparecer a rescisão dele, tá? Então, o quê? Ele vai estar como ativo e da data do aviso prévio dele que vai ser o desligamento efetivo dele. Bom, vou mostrar um pouquinho agora para vocês as nossas documentações internas, tá? Que é o nosso TDN, que é a página do cliente. Deixa eu entrar aqui. Acho que essa carinha vocês já conhecem, né? Que é o portal da TOTUS, onde vocês entram. Vocês entram aqui do lado direito, já é cliente, né? E nós temos o espaço fiscal. Espaço fiscal tem bastante material também no que diz respeito a RH, tá? Aqui embaixo a gente está deixando em destaque as últimas 4 obrigações, né? Que começou já esse ano. Então, vamos entrar na RAIS para vocês verem um pouquinho. Então, aqui a página da RAIS, tudo que eu falei para vocês está disponível aqui. Então, tem as informações gerais, o objetivo da RAIS, para que serve a RAIS, quem precisa declarar, o que deve estar relacionado, como declarar, o prazo de entrega, multa por não entrega e o layout da RAIS. Se vocês clicarem aqui, já vai direto para a página da RAIS, onde vocês podem fazer o download. Nas últimas atualizações, são materiais que a gente vem atualizando, tá? Referente à RAIS. Do lado direito, se você apertar na consultoria de segmento, vai aparecer todos os nossos eventos que nós já fizemos, tá? Então, aqui tem os eventos de 2017, 18 e 19. Esse evento, depois, ele tá sendo gravado, depois ele vai estar disponível aqui, tá? Para caso queira ver futuramente, a gente já tem alguns respondes que foram ocorrendo já esse ano, que já está aqui disponível, tá? A gente tem os nossos materiais de capacitação. Se a gente voltar, tem aqui, faça suas inscrições para o próximo evento.
ele vai te direcionar para a agenda de inscrição, tá? Então, agora a gente tem o da RAIS, que já está sendo feito, e os próximos são da NFC. Temos avisos, temos o blog, temos algumas legislações da RAIS, que fica aqui vigente, as páginas dos produtos, igual vocês da linha Proteus, se vocês clicarem aqui, ele direciona vocês para a página do Proteus. Tá? Tudo que é referente à RAIS sobre o produto está aqui. Bom, acho que a parte de conceito é isso, né? Eu vou passar agora para a Bárbara. Ela vai estar falando um pouquinho sobre a parte do Proteus, né? E depois, caso vocês tenham perguntas, vocês podem ir colocando no chat que a gente vai respondendo, tá? Vocês aguardem só um minutinho. Obrigada. Boa tarde. Todos estão me escutando? Responde para mim no chat, por favor. Meu nome é Bárbara, eu sou do suporte Proteus Recursos Humanos e vou apresentar um pouquinho para vocês como é feita a RAIS dentro do produto, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui a RAIS 2019. Aqui na agenda eu vou apresentar os pré-requisitos, as parametrizações e aonde vocês vão encontrar as documentações já disponíveis para geração do arquivo, tá bom? Pré-requisitos. Na RAIS do ano passado, RAIS 2018, ano base 2019, a gente teve a necessidade de executar o PDDISTRE com um dicionário específico da RAIS, né? Ele criou opções novas dentro dos campos já existentes no cadastro do funcionário, tabela SRA, e criou novos campos na manutenção arquivo, que é o cabeçalho. Nesse slide, vocês podem ver que ali no contrato parcial, né, criou uma opção sim, a opção de teletrabalho, né, no campo TP, REG, jornada de trabalho. Criou também a opção de contrato intermitente dentro do campo contrato de trabalho. E ali na manutenção arquivo, criou os mesmos campos para informar esses dados, né? Então, você pode ver sinalizado em vermelho os campos teletrabalho, jornada intermitente, aprendiz grávida, que vocês informam diretamente na manutenção do arquivo, e a carteira parcial. Né? Eu estou deixando também nesse mesmo slide o pacote de atualização do PDDISTRE, tá? Porque se vocês não tiverem essas opções dentro do cadastro do funcionário, nos campos que eu mencionei nesse slide, e não tiverem também os campos dentro da manutenção do arquivo, vai ser gerada uma mensagem para vocês na tela informando que a rotina não atende os pré-requisitos da RAIS 2018, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas se tem que aplicar e executar o dicionário novamente, vocês entram dentro da rotina manutenção arquivo, que fica em miscelânea, RAIS, manutenção de arquivo, e se gerar uma mensagem falando que vocês não atendem, que a rotina não atende os pré-requisitos, é necessário baixar o dicionário desse link que eu deixei disponível e executar o PDDISTRE novamente, tá bom? Além disso, é necessário aplicar o pacote de atualização do ano base 2019, que é o que a gente aplicou, aqui, que a gente liberou, né, no dia 9/3. Vou explicar aqui as parametrizações necessárias para gerar o arquivo. Aqui nós temos o fluxo de apresentação, né? Então, aqui eu vou mostrar que é necessário fazer a configuração das verbas, o cadastro das informações sindicais do PAT, o lançamento de valores em relação à contribuição sindical e para profissionais liberais, a geração do arquivo, a conferência dos valores que são gerados dentro da manutenção da RAIS, a geração do arquivo e a importação, né? A importação, a Milena explicou um pouquinho como que faz lá no GD RAIS, né? Como apresenta as informações. Além disso, eu deixei o manual completo da RAIS 2019, que tem todos esses passos documentados, ok? Então, o primeiro passo é fazer a configuração de verbas, né?
Então, vocês vão entrar nas verbas de provento que vocês têm, que vocês geram na folha todos os meses, e vão entrar no cadastro dessa verba pontual, aba anuais, e vai colocar, informar aqui uma incidência, sinalizando para a raiz o que aquele valor representa, né? Se é um rendimento, se aquele valor é referente à primeira parcela, se é um valor referente à segunda parcela, tá? A TOTUS tem uma sugestão de incidências, assim como ela tem para a DIRF, ela tem para a RAIS também. Eu deixei disponível ali o link onde vocês vão encontrar essa sugestão. É importante frisar que é apenas uma sugestão, então se você, como departamento pessoal da empresa, discordar do que está neste documento ou tiver dúvida em relação ao preenchimento, é importante que vocês consultem o jurídico da empresa para que vocês tenham a orientação correta do que colocar na verba, tá bom? A segunda informação importante é a configuração da tabela S041, que é onde vocês vão informar as informações referentes ao PAT, né, Programa de Alimentação do Trabalhador. Na versão 11 do Proteus, né, fica no parâmetro 45, atualizações, definições de cálculo parâmetros, né? E na versão 12 do produto fica na tabela S041, que fica também em definições de cálculo, manutenção de tabela. Então, é importante que vocês preencham o porte da empresa, se vocês têm participação do PAT, quantos vínculos tem até 5 salários mínimos, né? Se no ano de 2018 encerrou as atividades ou não. Importante, se essa resposta for sim, informar a data de encerramento, né? E informar também como vocês utilizam o controle de ponto, tá? É importante também frisar que o sistema gera uma mensagem na sua tela, caso você informe que participa do PAT e não informar os vínculos, os percentuais, ele gera uma mensagem falando que você não informou os demais campos, tá bom? Deixei também um link onde mostra a configuração das contribuições sindicais, né, para funcionários normais e para profissionais liberais. Assim que a consultoria de segmentos publicar esse evento, vocês vão conseguir clicar no link, tá, na documentação que eu deixei aqui. A geração do arquivo, tá? Que fica ali na rotina miscelânea, RAIS, gerar arquivo. É muito importante preencher essas informações corretamente, porque é essa rotina que vai levar os valores para manutenção de arquivo, tá? Então, nós temos aqui o ano base, né, os parâmetros mais importantes. O ano base, que é o ano de 2018, que é o ano que a gente vai declarar os valores. Centralizar filial, é opcional da empresa colocar essa informação, né? Só que quando você coloca uma filial como centralizadora, você está falando que ela é responsável por todas as informações geradas. Geração por SEI, se o arquivo está sendo gerado por centro de custo, então ele vai pegar a inscrição do SEI do próprio cadastro de centro de custo. Verbas de comissão, né? Esse campo define as verbas que serão consideradas para compor o salário do comissionado. E também tem uma opção, uma pergunta seguinte, que é comissão com salário zero, que são aqueles comissionados que a gente chama de puro, que não tem um salário definido no cadastro do funcionário. E por isso vai definir como o sistema vai representar a remuneração que fica lá na rotina de manutenção arquivo. Tem no cabeçalho dessa rotina a informação de salário, né? E aí essa informação, a informação desse campo vai depender do que você colocar nesse parâmetro de geração. E projeta a data de demissão. Vai influenciar diretamente na apresentação das verbas rescisórias dentro da manutenção de arquivo, né? A Milena, na apresentação anterior, informou que a data de demissão deve ser a data, né, projetada, que é a última data em carteira de trabalho. Dentro dessa opção, projeta a demissão, a gente tem 4 opções: de projetar ou não, de projetar todas as verbas e de projetar as verbas rescisórias, incluindo o 13º, tá? Você selecionando uma das 4 opções vai ter influência direta em como o sistema vai te apresentar as verbas rescisórias. A impressão da ficha financeira, né? Então, a
a conferência dos valores que forem demonstrados na manutenção de arquivo, elas não devem ser conferidas ou comparadas com a folha de pagamento do funcionário. Deve ser impressa a ficha financeira do mesmo, né, com as parametrizações que eu defini neste slide. Então, o ano base tem que ser 2018. Imprime incidências igual a sim. Selecionar apenas a incidência 5 que corresponde à RAIS, né? Informar a competência e os roteiros selecionados é 131, 132, FOU, FAIR, RES, PLR e adiantamento, tá? Se você tiver verbas de hora extra, por exemplo, onde existe uma coluna na manutenção de arquivo que você tem que informar a referência, você pode deixar a pergunta imprime quantidade de horas igual a sim, para que você compare o valor daquela coluna também com a ficha financeira. Aqui a conferência do arquivo, eu deixei uma demonstração de como é apresentado os proventos, né, na ficha financeira do funcionário e como os valores são demonstrados na manutenção de arquivo, tá bom? Então, aqui, como que eu faço a conferência brevemente? Eu vou somar, por exemplo, a coluna de remuneração. Ela vai demonstrar tudo que tiver com A, independente da verba, tá? O sistema ele não tem a opção de checagem por identificador. Então, se você colocar uma verba de provento ou desconto com A, ela vai influenciar diretamente no valor que eu demonstro na coluna de remuneração. Então, nesse exemplo aqui, o sistema ele gerou o valor de 3.700 na coluna no mês, na competência de janeiro, porque todas as minhas verbas, exceto a primeira parcela, está com A. A verba de hora extra, como vocês podem ver, tem uma incidência de A com a letra A e com a letra T, para que ela demonstre o valor na coluna de remuneração e a referência dessa verba dentro da coluna de hora extra, que vocês podem ver que no mês de março e abril eu tive uma referência de hora extra, né, 16 horas e 19 horas, tá bom? E a primeira parcela foi informada em maio e está com a coluna B para essa demonstração. Aqui a geração do arquivo magnético, né? Os parâmetros mais importantes também é a filial responsável, onde você vai falar qual que é a filial responsável pelas informações geradas e declaradas no GDRAIS. O ano de declaração, que também é 2018. Patch de arquivo saída é o caminho aonde o TXT vai ser gravado, né? É muito importante que a extensão desse arquivo seja .txt, né? No texto eu até coloquei um exemplo que muitas vezes é gerado um erro chamado DOS 2.430. Ele pode significar duas coisas, que a extensão não está .txt para poder fazer a geração do arquivo, ou que a pessoa que está gerando não tem acesso à pasta que ela definiu nessa pergunta, tá? Inclusive, a gente tem uma documentação com essas duas possibilidades que eu acabei de falar, tá bom? CNPJ da centralizadora e considerar afastado sem remuneração. Então, quando o funcionário está afastado há muitos anos, você tem ou não a opção de enviar pelo menos o cabeçalho desse funcionário, tá? E essa opção é definida através dessa pergunta, considera afastado sem remuneração. Aqui eu vou mostrar para vocês aonde vocês encontram atualmente todas as informações, todas as documentações da RAIS. Aqui nós temos uma página centralizadora, né? Aqui tem algumas documentações para responder dúvidas mais frequentes e dúvidas pontuais. Inclusive, algumas perguntas que já foram feitas anteriormente estão respondidas nessas documentações, né? Então, eu tinha visto uma pessoa perguntando sobre a data de demissão, que ela não estava sendo informada dentro da manutenção de arquivo. Então, como eu expliquei, existe uma pergunta que define isso. Desculpa. Temos um erro em relação ao afastamento, que quando gerado mais de 365 dias é gerado uma mensagem no GDRAIS. Então, aqui tem algumas perguntas que vocês conseguem
encontrar a resposta, tá bom? Então, eu vou pedir para que quando vocês forem abrir um ticket, entrar dentro dessa página centralizadora, verificar se a sua resposta já não foi respondida dentro dessas documentações, e caso não tenha sido respondida, vocês podem abrir um ticket que eu vou responder também criando uma outra documentação, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa, tá bom? Nós temos aqui o chatbot da RAIS 2019, que é onde você vai colocar o seu problema e ele vai indicar a documentação para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Um minutinho que eu vou abrir aqui as perguntas de vocês e já vou responder, tá bom? Eu estou tentando abrir aqui na tela para eu poder falar no microfone. Vou começar respondendo aqui algumas perguntas, tá bom? Primeiro, do Marcos Nascimento, que questionou a descrição do pacote dentro do portal. Ele está falando que ainda não foi validado pelo QA, mas a descrição está errada, tá bom? É o pacote oficial, pode ser aplicado, ok? A gente já solicitou a alteração dessa descrição para não gerar dúvidas, tá bom? Então, em breve vai ser mudada a descrição do pacote, informando que é o oficial e que pode ser aplicado. O Marcos Nascimento também perguntou se será disponibilizado algum outro pacote, né? Novos pacotes de correção. Atualmente a gente tem um erro dentro do produto em relação ao afastamento, né? Que demonstra mais de 365 dias. A gente já tem atualização para isso, tá bom? Eu vou criar a documentação para encaminhar para vocês e para vocês conseguirem acessar através do link que eu mostrei na apresentação. Já saiu o pacote de correção, tá bom? Em relação à primeira parcela, que também foi questionado aqui no nosso bloco de dúvidas, também já existe atualização para correção da apresentação desse valor dentro da manutenção do arquivo, tá bom? Tem uma dúvida em relação ao banco de horas, que não está apresentando a referência, né? Assim como a verba de hora extra, que eu demonstrei como exemplo, né, na minha apresentação, a verba de banco de horas também tem uma incidência para demonstrar a referência da verba, porque a RAIS exige que, além de você informar o valor que você pagou referente ao banco de horas, você informe também a referência de meses que aquele valor corresponde. O Rafael Pinheiros perguntou se tem alguma tabela de identificador de cálculo e uma sugestão de incidência para a RAIS. A sugestão de incidência para a RAIS existe, né? Eu deixei o link também na apresentação. Está disponível no manual da RAIS no TDN também, só que ela não está linkada a um identificador de cálculo, até porque o produto ele tem muitos identificadores, então a gente tem uma sugestão das verbas principais, por exemplo, salário, hora extra, primeira, segunda parcela, adiantamento, para vocês terem uma ideia de como realizar o preenchimento. Mas vai muito do entendimento do departamento pessoal em relação ao preenchimento dessa incidência. Porque se o departamento pessoal entender que aquele valor que ela tem, que pode ser um identificador padrão do produto, ou uma remuneração, um bônus adicional particular da empresa, corresponde à remuneração do funcionário, ela vai ter que fazer o preenchimento com a letrinha A para corresponder à coluna de remuneração. Tá bom? A Maíra Chaves da Silva questionou a primeira parcela do 13º, que não está aparecendo, né? Somente o adiantamento que foi pago junto às férias. Como eu mencionei anteriormente, a gente já tem o pacote de correção, tá bom? Eu vou pedir para que vocês acessem o link que eu deixei em relação às documentações, que o que não tiver ali naquela página, eu vou documentar, eu vou criar ali para vocês acharem, tá bom? Então, no máximo até amanhã eu vou incluir todas as correções que a gente tem disponível naquela página que eu informei na apresentação. A Nara Freitas perguntou como projeta a data do aviso, né? Se tinha que fazer manual, né? A gente não orienta a fazer manual porque o produto está atendendo essa necessidade, foi homologado essa situação, só que como eu informei anteriormente, depende da pergunta, projeta a data de demissão, que fica dentro da geração do arquivo, né? Miscelânea, RAIS, gerar arquivo. Tem uma pergunta chamada projeta a data de demissão, então você tem a opção de projetar ou não.
Como foi informado na outra apresentação, caso a data de projeção caia no ano posterior, né, agora 2019, o funcionário é declarado como ativo e a demissão dele é informada somente na RAIS 2019. O mesmo acontece para funcionários que foram demitidos em dezembro de 2017. Caso a data de demissão deles seja em dezembro de 2017, mas a projeção do aviso caiu em janeiro de 2018, desculpa, os valores de rescisão, inclusive a data de demissão do funcionário, irão aparecer nessa declaração da RAIS. O Guilherme Ferreira perguntou como consigo verificar se foi aplicado o dicionário, né, e executado o PDDISTRE no ano passado. Para saber se você deve executar novamente, se já atende os requisitos, basta você entrar na rotina de geração também, que fica em miscelânea, RAIS, geração do arquivo. Caso você não esteja adequado à RAIS do ano passado, o sistema vai gerar uma mensagem na sua tela, informando que a rotina não atende os requisitos da RAIS 2018, ano base 2017, tá bom? Então, se apresentar essa mensagem, é necessário baixar o dicionário diferencial, tá bom? E executar o PDDISTRE. Nós não orientamos criar os campos mencionados, né, na manutenção do arquivo na mão, né, a equipe de TI, porque além dos campos criados dentro da manutenção do arquivo, foram criados também opções dentro de campos já existentes no cadastro do funcionário. Então, é necessário colocar o dicionário e executar o PDDIST para poder adequar a rotina. Perguntou se o material será disponibilizado, né? Será enviado. Enviado não será para os clientes, mas vai estar publicado dentro da página que a Milena indicou na apresentação dela, tá bom? Aqui a Denise Mendes informou que no arquivo magnético não levou para a RAIS a referência de banco de horas, né? Então, como eu havia mencionado, é necessário, primeiramente, fazer a impressão da ficha financeira, verificar em que mês está essa referência, né, de horas em relação ao banco. Necessário configurar a verba para que ela demonstre a referência de horas, e antes de verificar o arquivo magnético em si, que é o arquivo .txt, deve ser verificado na manutenção arquivo, se a coluna referente aos meses de banco de horas está informada. O Júnior perguntou aonde ele acessa os links que foram apresentados aqui. Então, assim que a consultoria de segmentos publicar o evento na página, você consegue abrir e acessar todos os links que a gente deixou no slide. A Ana Isabel perguntou assim, se as filiais que já estão inativas há mais de um ano devem ser declaradas como negativa. Você deve declarar todo ano essa filial como negativa, tá? Se em 2017 ela encerrou as atividades, você declarou a data de encerramento, declarou que ela ficou inativa aquele ano, só que esse ano você também deve informar ela como na RAIS negativa. O Rômulo tem dúvidas em relação à projeção do aviso prévio quando acontece de um ano para o outro, tá? E ele questiona se deve fazer a projeção, né, do aviso ou só das verbas rescisórias. Como a Milena informou na outra apresentação, a data de desligamento do funcionário deve corresponder à última data de trabalho de vínculo empregatício, né, entre a empresa e o funcionário, e essa data corresponde à projeção do aviso, ainda que indenizado. Então, como eu dei os dois exemplos, se o funcionário foi demitido em dezembro de 2017 e a projeção ficou em janeiro de 2018, o funcionário será declarado, né, esse ano, com a data de demissão, inclusive as verbas rescisórias. Eu frisei a importância de selecionar a opção, né, projeta a data de demissão, né, o quanto ela influencia. E da mesma forma, no ano de 2017, é necessário saber qual foi a opção que a empresa utilizou, para saber se em 2017 vocês declararam as verbas rescisórias, indenizatórias, inclusive o 13º de acordo com o mês da demissão do funcionário, ou se vocês declararam até a data de demissão as verbas rescisórias e o que foi indenizado junto com a data de projeção do aviso, né? Na documentação,
No link que eu deixei na apresentação, em relação a todas as documentações criadas até agora, com perguntas frequentes, tem uma documentação informando e demonstrando como ficam os valores dentro da manutenção do arquivo quando você seleciona uma das quatro opções. Tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida de como preencher aquela pergunta, dá uma olhadinha na documentação, entende como ficam os valores, como serão declarados esses valores, para vocês selecionarem a opção mais correta. Fábio, tem uma pergunta aqui bem semelhante às outras que eu respondi em relação à projeção do aviso. Eu vou encaminhar um link onde você consegue verificar tudo que eu falei em relação à projeção, tá? Vou te encaminhar aqui na pergunta que você fez. Tá na opção data de desligamento quando o aviso for indenizado, tá bom? Além disso, eu encaminhei um link da página centralizadora da RAIS para todos vocês, onde vocês conseguem achar a documentação que eu pontuei agora há pouco, em relação à projeção do aviso e como é demonstrada, tá bom? Pessoal, gostaria de repetir mais uma coisinha que eu falei anteriormente. Eu encaminhei o link, né, de todas as documentações, respondendo dúvidas frequentes que a gente tem. Mais uma vez, se a sua dúvida não foi respondida naquela página, eu vou pedir para que vocês abram um ticket, tá bom? Com a sua dúvida, para que a gente possa responder, criar uma documentação para encaminhar para vocês naquela mesma página, tá bom? Então, é importante que vocês salvem o link para verificar as informações existentes, porque sempre vai ter documentação ali. Conforme eu for vendo os tickets e vendo que é uma dúvida que não tem ali, eu vou criando as documentações, tá bom? Então foi isso, pessoal. Muito obrigada. Bom, gente, acho que a Bárbara finalizou todas as dúvidas, né? Então a gente vai estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Esse vídeo, como a gente já falou algumas vezes, ele vai estar disponível daqui mais ou menos uns 10 dias na nossa home, tá? Junto lá a gente tem todo o material de TDN que fala sobre legislação que vocês podem consultar também, tá? Eu agradeço a participação de todos e tenham uma boa tarde.